E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal, trazendo as últimas notícias do nosso querido Tricolor, que jogou e empatou ontem com o Libertad lá no Morumbi, jogo que marcou o gol do jogador mais jovem na história do São Paulo na Libertadores. Lucas entrou e guardou o primeiro gol dele como profissional em uma Copa Libertadores da América. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo aqui no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí, no final eu volto, a gente vai falar muito sobre o jogo de ontem, já sobre a sequência, final de semana tem jogo contra o Grêmio, muita coisa pra gente debater e, claro, falar sobre o Lucas. Créditos, direitos autorais, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Depois a gente fala do Palmeiras, combinado? Tá, beleza. Então, você assistiu o jogo ontem? Que não comemorou depois do empate, né? O São Paulo não Então, comemorou o beleza, empate, né? Não, tudo mentira, bem. mas quem comemorou foi o Luca, que se destacou. E a gente vai ver na matéria do Léo Lepe. Para explicar como é que o técnico do São Paulo foi parar aí, festejando dentro de campo, primeiro ele próprio precisa te fazer uma pergunta. Não sentiu, o São Paulo estava bem. Ferreirinha saiu na cara do gol! Pra fora do gol, Ferreira, que chance! Segundo tempo, e lá em cima, martelando, criando e desperdiçando chances. A bola foi da direita do gol! A má notícia é que com um a menos, não dá para perder tantas chances assim. Era para se lamentar. Mas calma que piora. Preste atenção nessa sequência. No momento em que Zubeldia atendeu ao apelo da torcida, que queria Luciano no jogo, o atacante parou no meio do caminho sem acreditar. É que o Libertad, que tinha feito pouco e nada, descolou uma faltinha qualquer perto da área. E bola parada, a gente sabe como é. Que bola perigosa! Gol do Libertad! Gustavo Aguilar, número 11! O que estava ruim fica muito pior! 1-0 para a alegria dos 32 torcedores paraguaios no Morumbi. Cabem todos nessa imagem. Quando chamamos o Luciano, era para vencer. Sentíamos que ali estava a primeira carta ofensiva para buscar a vitória. Ir em busca do triunfo. Só que jogar em casa pela Libertadores é uma obrigação. E não importa se o São Paulo era o líder do grupo e nem se jogou grande parte da partida com um homem a menos. Zubeldia tentou destravar o jogo e tomou o gol, mas guardou na manga uma última carta. Quem é que esperava por essa? Luca, 17 anos. Esteve perto de estrear pelo profissional 2 vezes, mas não rolou. Ontem entrou aos 39 do segundo tempo e precisou só de 5 minutinhos para fazer aquilo que ele já nem lembra como fez. Luca limpou, bateu, que golaço! Um menino que entra para mudar a história do Tricolor na Libertadores! Se eu disser que lembro do lance, é mentira, que eu não lembro de nada. Eu nem olhei a bola, o gol, só chutei, a bola entrou. Uma felicidade imensa e acho que ia aproveitar esse momento também. Liguei pra ver se eles estavam vivos, né? Depois desse momento, tá todo mundo bem, aí eu disse que já eu tô lá. Eu tinha 3 cartas. O Luca não entrou e nessa primeira não jogamos. Também não usamos como segunda carta. E na terceira mão, na terceira parte do truco, nós mandamos o Luca. Outro empate, mas é verdade também que existem empates e empates. Esse pontinho serviu para os 47 mil São Paulinos voltarem para casa com a vaga nas oitavas no bolso. Agora, para o jogador mais jovem a marcar pelo São Paulo na história da Libertadores, valeu muito mais. Acho que da explosão da torcida é o que fica. Porque eu já tive do outro lado, já tive lá torcendo e já explodi de lá. E poder estar de dentro escutando essa explosão é... Todo mundo merecia sentir isso uma vez e eu tô tendo esse privilégio. Que história, né? Show. Bate aqui no coraçãozinho, lembra da tua história? Bate, lógico. Ontem, quando ele entrou no jogo, e aí o Luiz Roberto falou, né, da idade, jogador jovem, estreando e tudo mais, obviamente fiz a retrospectiva, né? Também estreiei muito jovem no São Paulo, não fiz gol na minha estreia.
como o Luca. Foi muito feliz aí, parabéns. E show, o São Paulo classificou, mas você acha que ele classificou bem ou tem algumas coisas que ele tem que ajustar ainda para a Libertadores? Sempre tem algo para ajustar, mas devido à expulsão do Alisson ali, 17, 18 minutos do primeiro tempo, o São Paulo teve que se comportar de uma maneira mais defensiva. O adversário atacou um pouquinho mais, criou um pouquinho mais de volume de jogo. O São Paulo até estava conseguindo defender, mas aí numa bola parada, numa falta muito bem cobrada, que aí teve um erro ali na origem, né? Até o próprio Caio Ribeiro ali na transmissão falou sobre a falta na origem, que deveria ter sido evitada. Mas aí no finalzinho, como eu falei, né? O Luca entra no segundo tempo e consegue fazer o gol aí que classifica o São Paulo. Vai e vem muito grande. E o Ferreirinha, que é o profissional deles, né? O mais acostumado, todo jogo ele pede substituição. Então, ele teria que ser substituído, você já sabia. Antes da expulsão. Aí você olha para o banco, putz, para colocar algum cara de lado, você só tem um cara de 17 anos lá, o Lucas. Você não tem outro. Você não tem o Lucas e não tem outra opção. Ou é a dobra de lateral, que a torcida adora, né? Você colocar o Ferrarese ou o Wendel. Então, assim, porque o plano de jogo de um time com um elenco muito curto, ele não pode ter só uma alternativa. E ele dificilmente, com o elenco curto, consegue replicar o modelo de jogo sem jogadores com a mesma característica. Então, não vou comparar com o Palmeiras, que é muita fertilidade, mas sei lá, o Flamengo também é muita fertilidade. O Botafogo perde um ponta, coloca outro. Perde um cara de lado. Obrigado pela sua candidatura, mas você não é rápido o suficiente pra gente. Não sou... Antes que eu completasse o raciocínio, com 15 minutos tem a expulsão do único volante do time. Aí você fala, e agora, né? 15 minutos. Sendo que o outro, meia, Oscar, estava voltando de lesão e não tinha começado nenhuma partida ainda. Aí, Vessone, é aquela coisa. Eu só fiquei reparando, será que a turma aqui em volta vai entender que o empate agora, a partir da expulsão, é um resultado não descartável? E eles entenderam? Alguns sim. Alguns você acha que não é o momento. Então tem que botar o Pablo Maia, põe um volante, não vai estar sem volante. Tira um atacante, tira o Oscar, que não vai aguentar. Alguns. A maioria não. Tem que atacar, tem que ir pra cima com uma maioria não, tá lá. Enfim. Tiveram uma dificuldade e não era simples resolver. O Zubeldia não mexeu, puxou o Oscar, que jogou algumas vezes como volante, jogou no Allianz, jogou lá na Vila e tal, para volante. Ele é um jogador muito inteligente, né? Que não se desgasta. Só para ser justo também, o cara do nada chegou agora lá. vai ter que pagar, mas tudo bem, não, né? Para ficar com definitivo. Mas quando ele chegou, a gente estava aqui, lembra que você falou? Sim, o Flamengo queria também. O nome do cantor, Leonardo Marcos, não sei o quê. Antônio Marcos. Antônio Marcos, né? Leonardo Marcos. Lembra disso? Mas assim, então o Marcos Antônio se desdobrou, o São Paulo até que fez um primeiro tempo ok, e aí eu continuava com a minha dúvida, e agora? E quando precisa trocar? E quando precisa trocar, e o time se desgastando. O Alisson compromete o jogo do Libertad e o próximo, contra o Grêmio. Ele consegue dar aquela, né? Porque o Grêmio jogou na terça, São Paulo na quarta, e tem decisão do Brasileiro no sábado. Então o Alisson comprometeu 2 jogos numa entrada só. E aí você via vários se desgastando, mas eu falei pro cara do meu lado, olha, o primeiro a pedir substituição é o Ferreirinha, pode ficar tranquilo. E eu vou falar, no primeiro erro que ele tiver, ele vai pedir a substituição. E aí, o Ferreirinha de novo tem a bola do jogo. 6 do primeiro do segundo tempo. É quase um pênalti ali, né? Cara a cara. 6 do segundo, cara a cara. Ele perde o cara a cara e começa a mancar. Eu falei, olha, perde a confiança. Daqui a pouco ele vai cair no campo. Né? Cai no campo. E aí, trocas. E aí começa aquela situação. É exatamente esse lance aí. 6 não, 3, né, do segundo tempo. Ele tem a jogada do Marcos Antônio rouba a bola, ele corta certinho, cara a cara com o goleiro, né, uma chance, foi o que o Oscar falou, tivemos até a chance. A partir daí, tendo que mudar, aí já ficaria mais complicado. E ele faz as trocas, talvez, pensando, Massini, que o empate não era um desastre e que o Libertad se conformaria com o empate. Era quase Mas estava conformado, né? Um pacto, né? O Libertad não fez nada para ganhar o jogo. Sim. Teve uma bola. Então, aí. É o forte deles. Exatamente. Aí o São Paulo já com o Ferrarese e com o Pablo
o Cédric erra uma bola banal, comete uma falta banal na cobrança. Futebol é tão interessante, porque era o momento que o São Paulo tinha o time mais alto dele no jogo. Tinham 3 zagueiros e o Libertad tinha tirado o Roque Santa Cruz, que ainda joga com 2 metros e estava ganhando as casquinhas do Juan. Então, ó a batida. A batida não é uma batida aérea, é uma batida rasante, né, no primeiro pau. E aí faz falta quem? O Caleri, né? Que é o primeiro pau do centroavante. E o André não sobe, não chega no corpo. Repare, o cara antecipa. O André, os zagueiros estão todos com os mais altos. Essa batida destrói. Ó a batida. É muito fogo. E aí, cara, o que o empate servia, não servia mais. Nessa hora, já estava na beira do campo o Luciano, que ia entrar provavelmente no lugar do Cédric. E aí, além do Luciano, no finalzinho entra o Luca. E o Luca tira aí um coelho da cartola e empata o jogo. E aí o que o Vessone falou, talvez qualquer outro jogador, se o Luciano tivesse feito 1-1, o impacto não seria o mesmo, né? Porque tem a adoração da questão da galera de Cotia, e de fato o menino faz uma jogada que o Ferreirinha talvez não fizesse. O Ferreirinha talvez fosse para um drible a mais. Ele daria cortar. E acho que essa é uma característica desse menino, porque cada menino tem, não é assim, todos são bons ao mesmo tempo, todos estão prontos. Não, esse é o mais jovem deles. Não é só pelas espinhas. Ele Até o corpo também ele é 2007, né? Os outros são 2006. É o que eu costumo dizer, ele sofreu já 2 trotes em um ano. Ele foi cabeça raspada em janeiro, pela turma da Copinha, porque ele vinha do Sub-17, e em março, quando ele vai para o profissional, depois das lesões de todo mundo, o segundo trote. Então ele está com a cabeça raspada pela segunda vez em 4 meses. E ele teve, curiosamente, 2 vezes na beira do campo para entrar, e outros tiveram que sair, e ele voltou. Não sei se vocês viram essas cenas, né? Resolveu o dia com ele aqui. Não, então, a primeira vez, coube a ele, a primeira vez, o Morumbi Libertadores, ele fazer o gol. Agora, ele, em relação aos outros, embora mais jovem, ele tem algumas diferenças a favor. Ele tem uma tomada de decisão, isso dá para perceber na base, no profissional, uma tomada de decisão precocemente boa. Ou seja, quando é para bater, ele bate. Quando é para driblar, ele dribla. Quando é para passar, ele passa. Tem jogador que tem 30 anos e não sabe fazer isso. O Lucas Moura tem dificuldade de fazer isso. Sim. O Lucas Moura tem dificuldade, só para ter uma... Não estou comparando o jogador, só estou dizendo tomada de decisão. Pois é, né? Só que o Lucas Moura... Tomada de decisão. É um aspecto. Aliás, o Lucas Moura ou muda o jeito dele jogar, como a gente fala para o Neymar, ou ele vai ficar se machucando todo momento. Né? É só um detalhe. E ele não estava o Lucas. E ele empata o jogo, aí tem uma questão assim, o São Paulo talvez ganhe uma opção a partir de agora, como ganhou com o Ferreirão, como ganhou com o Alves, como ganhou com o Rian, mas se você reparar, o Alves já não entrou ontem, porque começou a oscilar, o Massini falou, contra o Palmeiras ele não pegou na bola. O Ferreirão foi mal na direita, teve um bom momento na esquerda ontem, mas não jogou bem. E é normal que o garoto faça isso, né? Mas esse cara fez o primeiro gol na primeira partida dele na Libertadores. Isso aí é um cartão de visita que é um crachá para o resto da vida. Não é. Não é. Não, mas... Aí eu falei, gente, nessa mesma gestão Casares, 2 outros jogadores vindos da base que tinham muita esperança, promessa, promoção, fizeram gols nos primeiros jogos com a cabeça raspada, em jogos internacionais, e foram para a glória. Um deles, o Rodriguinho, com o Ceni cabeça raspada, primeiro jogo, Universidade Católica, acerta um petardo de esquerda, golaço. Rodriguinho, hoje ele é reserva, da reserva, da reserva. O outro, Caio Mateus, faz o gol com o Rogério Ceni, tudo em Sul-Americana, não era Libertadores, mas era estádio cheio. Ele faz o gol, dá entrevista ao lado do Rogério, brinca com o Rogério. Hoje ele está emprestado ao Curitiba, se envolveu numa briga de bar nesse meio de semana, tomou garrafada e o caramba. Porque o futebol é assim. E o jovem é assim. Por mais... Então, quando você tem Rian, é uma amostra, você tem Rian, Ferreirão, Alves e Luca, talvez um vingue. Isso. Talvez 2. E times campeões da Copinha, às vezes 1, 2, é isso aí. E a impressão que o torcedor tem é que esse cartão de visita é uma garantia. E você pensa que o torcedor hoje está pedindo o Rodriguinho,
se lembra do Caio Não, Mateus? eu lembro. Faz 2 anos isso. Então, essa é uma situação, e por isso que o técnico, numa entrevista, ele chega e fala, calma. E ele usa o exemplo do Ferreirão. Ferreirão, estava aí, jogou fez o primeiro gol lá no Paraguai. Depois do gol, tem que renovar o contrato porque o Palmeiras e o Cruzeiro querem. Não sei o que lá. Não sei o que. Aí vai, renova, pausa no Morumbi com a família. Vai para não sei o que lá. Vai todo mundo, assessor, tal, não sei o que lá. Ele falou, pensa o que foi a vida do Lucas Ferreira em 1 mês. Aumenta o número de rede social. Ele falou, pensa o que vai acontecer com o Luca na hora que a gente está conversando aqui até amanhã. E assim, o papel de um comandante é entender essas etapas e não precipitar essas etapas. O ideal, como o Mancini falou, seria não queimar etapas. Ter o Luca como uma possibilidade, mas não como uma solução, né? E o São Paulo está vivendo esse dilema a temporada toda. Os jovens estão ajudando muito mais do que o esperado. Mas eles não podem carregar o time nas costas. Eles não têm condição para isso. E quanto mais os velhos não estão, mais eles vão ficar expostos numa necessidade, né? E acho que essa é uma situação... uma coisa, né, Mancini, é ter o Marcos Antônio, o Juan, ou mesmo o Ferreirinha, o André, jogadores com 26, 27, 25, 24. Os caras têm carreira estabelecida. Então, exatamente. Se ele não der certo ali no São Paulo, ele vai amanhã, pega o Mirassol na Série A, joga lá. Ele sai do Mirassol, vai jogar no Ceará na Série A, né? Aí, de repente, ele vai pro Krasnodar, lá não sei da onde. Entendeu? A carreira do cara está estabelecida. E não é nem só isso. A conta bancária já tem alguma coisinha. Não, esse menino vai sustentar a família, a esperança da família. Esse jovem, ele corre o risco de acabar num bar brigando, tomando garrafada. O Renan, o zagueiro do Palmeiras, atropelou uma pessoa voltando de uma festa. Daqueles jogadores campeões da Libertadores, quantos meninos vingaram de vez? Gabriel qualquer impressão, né? Assim, todos, uma geração que todos vão para a seleção brasileira. Né? Gabriel Menino é reserva no Galo. O Patrick de Paula agora está voltando. Alguns tiveram que ser resgatados, porque lembra, estava passarinhando. Não, eles ficaram fora do Mundial. Então, isso. Tá? Por problema de comportamento. O Verón, até agora já... Não, o Verón já... Eu tenho dificuldade de entender. Já é jogador. Se ele vai... A tendência é que não dê certo mais. A história do Verão... Não dá certo é um pouco, assim, a tendência é que seja esse jogador muito irregular, que pode fazer... A história do Verón é um negócio impressionante. Saiu lá do sertão, entendeu? Acho que de Maceió, do estado, de Alagoas. Uma coisa muito dura, sabe? Então, assim, é por isso que a gente fala, por isso que eu falo muito. Também porque eu estudei muito categoria de básica, muito. E jogo entre meninos é entre meninos, jogo entre meninos e homens é diferente. Então, esse menino Luca, ele mostra algo diferente quando ele consegue, perdendo o jogo em casa com X 50 mil, né? Torcedores no Morumbi, ele consegue ir para dentro da área, sabendo que ali ele está protegido. Perfeito. Levanta a cabeça, tira um, tira outro e faz o gol. Ele tem algo diferente no momento mais importante de tomar a decisão, que é o gol. Porque o Ferreirinha é mais jogador que ele no drible, na correria, não sei o quê, mas finaliza feito eu. Então não dá, entendeu? Tem dificuldade. Então, é uma característica, eu falo, porque se você não tomar cuidado, talvez eles acabem numa mesa de bar com a garrafada na cabeça. Porque é assim, é o caminho natural às vezes, porque não tem muita estrutura familiar. Gente, vamos falar de nós aqui. Se a gente ganha 10 e de repente passa a ganhar 3 milhões de 10 todo mês, não é um mês só, todo mês. Cara... De uma hora para outra. Uma hora, de um dia para o outro. Assinou o contrato, 30 dias depois, pingou, era 10, pingou 1 milhão e 10. Não é só dinheiro, né? Em um ano, o assédio todo, nunca mais. O assédio em volta de marcas, de mulherada, de tudo. Vizinho, a rede social, primo, aquele vizinho da rua de trás que levou ele um dia na escola, vai passar lá,
Lembra que eu te levava à escola todo dia? Uma vez ele levou. A única coisa que me impressionou, aliás, eu fiquei mais impressionado com o pós-jogo do que o gol em si, é a maneira que ele se comportou na coletiva que ele dá lá na zona mista e tal, mesmo na beira do campo ainda, empolgado e tal. Eu gostei muito do jeito que ele se posicionou, que ele falou. Nada de ficar assim, ai, cabeça baixa. Ai, assim. O Ferreirão foi um pouco mais tímido. Isso. Então, ele me pareceu alguém esclarecido, falando coisas muito com nexo, uma coisa com a outra. Eu gostei muito do posicionamento dele, até muito mais do que nessa hora do gol. Ele me pareceu ter mais personalidade do que outros garotos que surgiram recentemente. Só para não deixar passar, o Alisson, a gente sabe a índole dele e tudo mais, ele não é de fazer isso, muitas vezes não toma nem amarelo. Ele errou muito, ele fez claramente é um sem querer, mas sem querer também é falta e sem querer também rende vermelho. Ele destruiu o time fisicamente para sábado, então pode esperar. Fisicamente o São Paulo vai estar muito abaixo, porque correr 75 minutos, mais acréscimos, com um a mais, um a menos, para atacar. Uma coisa é fazer o que o Libertad fez. Aliás, o fato de ter ficado um a menos, a postura do Libertad deu uma salvada nesse sentido. Porque quando você pega o adversário em linha baixa, é igual o que o Félix Torres fez com o Racing do Uruguai. Ficava ali atrás, desgastou, chuva, gramado, mas você convive melhor. Pega o Flamengo com um a menos, você vai ver com aquela marcação do Felipe Luiz o que acontece com seus dois volantes sendo sufocado, tentando sair lá de trás. Você não vai sair de trás. Você vai perder bola, tomar gol e tomar gol. Então, de alguma maneira, se o Alisson tinha que cometer esse erro, foi até com um adversário que era condizente, porque ele ia baixar a linha, você estrutura o time que você consegue, de alguma maneira, suportar esse jogador a menos. Mas o preço a se pagar contra o Grêmio vai ser duríssimo, pode esperar. É um São Paulo com muita dificuldade, sobretudo no segundo tempo, mas o São Paulo empata e o jogo termina com o torcedor satisfeito, menos aquele lá, o negócio da placa lá, que realmente... Aqueles lá, né? Família, né? Aquela família, o pai. O São Paulo jogou, empatou mais uma vez, um empate que a torcida do São Paulo já tá de saco cheio de empate. Mas existem empates e empates. O jogo de ontem foi um jogo que, ao meu ver, o São Paulo, se ficasse no 11 contra 11, ia meter 2, 3, 4, porque aquele time do Libertad é extremamente limitado, mesmo com um a mais, os caras simplesmente não atacaram, acharam o gol, e como eu já disse antes, futebol não é justiça, futebol é eficácia. Os caras chegaram uma vez, fizeram um gol, o São Paulo chegou 3, 4 vezes aí, e só foi marcar aos 80 e tantos, 84 do segundo tempo. E é o futebol. Lógico que a torcida do São Paulo que foi ao Morumbi gostaria da vitória, mas pelas circunstâncias foi um resultado aceitável. Até o desempenho do time, não acho que foi um desempenho ruim, mesmo com um jogador a menos, enquanto o São Paulo teve perna, o São Paulo tentou trabalhar a bola, tentou circular a bola, tentou achar espaços. O Ferreirinha, mais uma vez, teve uma grande chance e ele tem que começar a acertar, voltar a fazer gols, porque ele... Eu não sei porquê, mas nos jogos do São Paulo, muitas boas oportunidades caem no pé do Ferreirinha. Então ele tem que começar a aproveitar essas oportunidades. Porque faz falta num jogo como ontem. Se ele faz o primeiro e o Lucas faz o segundo, o São Paulo ganha de 2-1. E principalmente, o São Paulo brigaria mais ainda pelo primeiro lugar no geral. Hoje o Palmeiras joga, o São Paulo tem que torcer para o Palmeiras tropeçar, talvez um empate dentro de casa, para o São Paulo ser o primeiro no geral, porque decidir no Morumbi faz toda a diferença em Copa Libertadores da América. Eu, você, todos nós sabemos a mística que o Morumbi carrega, a aura que o Morumbi carrega, os times sul-americanos principalmente. Aqui no Brasil, não há mais o respeito que os times sul-americanos têm. Eu até indico vocês, se vocês puderem, quando for assistir o jogo do São Paulo, passa na ESPN, procura a ESPN Argentina para você assistir. É muito legal assistir o jogo com a narração argentina. Principalmente quando o jogo no Morumbi. Cara, o que eles falam do Morumbi, da aura, do escudo, da história do São Paulo, a gente vê um grande respeito ainda pelo São Paulo Futebol Clube, pela instituição São Paulo Futebol Clube, que a gente não vê. A mídia aqui do Brasil nojenta, fala um monte de M do São Paulo.
os times, os atletas aqui do Brasil, a gente vê isso. O Botafogo, ano passado, sofreu com o Morumbi, porque o time do Botafogo, ele era infinitamente melhor que o do São Paulo. Mas o São Paulo fez um time minimamente competitivo e o Morumbi simplesmente empurrou o Botafogo para trás. E o São Paulo teve por isso aqui de se classificar. Porque decidindo em casa. O São Paulo decidindo em casa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Então eu espero que o São Paulo, se não chegar a ser o primeiro colocado, que seja o segundo ou terceiro, o mais alto possível, porque o Morumbi faz toda a diferença na classificação do São Paulo nas fases finais da Copa Libertadores. O São Paulo que teve a estreia e a revelação desse Luca, que é um menino que... A base do São Paulo é a melhor base do Brasil, gente. Por mais que, por irresponsabilidade das diretorias, os valores que esses moleques são vendidos são valores de banana, porque o São Paulo é um time quebrado. Se São Paulo fosse um time estruturado, esses moleques ficariam no São Paulo até serem vendidos por valores merecidos, por valores reais, por valores que valham a pena. O Luiz Araújo foi vendido a preço de banana, o William Gomes, o David Neres, todos esses jogadores foram vendidos a preços de banana. O Diego Costa até foi vendido por um valor razoável para um zagueiro. Talvez a última boa venda do São Paulo tenha sido o Beraldo para o PSG. O próprio Gabriel Sara não saiu por um valor interessante. Porque o São Paulo é um time quebrado que precisa de dinheiro. Então o cara que chega e oferece qualquer coisa, o São Paulo pega. E um moleque desse tem tudo para dar um retorno esportivo e monetário ao São Paulo. O retorno desportivo que o Beraldo deu. Saiu do São Paulo? Saiu, mas deixou a Copa do Brasil. O Lucas lá atrás saiu do São Paulo pro PSG. Acho que o segredo é vender pro PSG, né? Saiu do São Paulo pro PSG, mas deixou a Copa Sul-Americana. Esses moleques, essa geração, o Matheus Alves, ele é um excelente jogador, ele ainda precisa pegar um pouco de porte físico, precisa aprimorar a tomada de decisão, mas assim como o Ferreirinha lá atrás, tentava e errava, mas aí teve um momento que o Ferreirinha começou a acertar e despontou sendo um dos melhores jogadores do São Paulo. Esse Matheus Alves, quando ele começar a acertar, ele vai despontar como sendo um dos pilares do São Paulo. Esse moleque ele é muito bom de bola. Ele é um meia, o que eu chamo de um meia completo. Ele tem a visão de jogo, ele tem o drible e ele tem a velocidade. Ele é um meia completo. Tem meias que só driblam, tem meias que só tem o passe, tem meias que só correm. Esse menino tem tudo isso. Então é realmente um menino que, para mim, tem tudo para se despontar. Vai oscilar, precisa de tempo, precisa de continuidade, mas é um excelente menino, assim como esse Luca. Primeiro jogo, o moleque já fez o que fez, tem que começar a ter oportunidades. Eu não entendo por que o Rian Francisco não joga. Cara, sinceramente, eu tô com medo, tô começando a ficar com medo, porque o Zubeldia tá tendo um zelo com o Rian Francisco tremendo. O Rian Francisco, se vocês perceberem, ele não vem tendo muitos e muitos minutos no São Paulo. Então, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo, se o moleque está passando por oscilação, porque o Matheus Alves joga e joga, o Ferreira joga e joga, o Luca joga. Veremos o que o destino reserva para o nosso querido tricolor. Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.